Mas seria muito bom o mundo se não tivesse nenhum problema. Sobretudo se não tivesse nenhum desafio. Talvez eu fico imaginando que no mundo maior, no mundo espiritual, enquanto ainda estamos carregados de um tanto de mal, de maldade, porque ainda não evoluímos o tanto quanto é necessário, é que encontramos problemas a qualquer instante, a qualquer hora. Olhando para cada um de vocês aqui, eu penso que vocês não têm problema. Ou é exatamente o contrário, que vocês vieram porque têm problemas. Mas não importa essa reflexão. O importante é fazer uma pausa, dar prioridade àquilo de que nós necessitamos, fazermos as nossas escolhas, não é verdade? A gente poderia estar em qualquer lugar nesse instante. Nós renunciamos certos prazeres, certos confortos, deixamos até aparentemente compromissos quase assumidos, mas que são possíveis de serem equacionados, ou seja, ajustados. Não faço agora, posso fazer depois. E faço as minhas escolhas. E os problemas assomam. Quanto mais a gente dá valor a eles, quanto mais a gente se importa com eles. Assim penso. E os desafios, interpreto-os como uma escalada de uma montanha em que a gente toma a decisão. Puxa, se eu vou escalar esta montanha, eu já tenho consciência de que vou enfrentar a cada instante desafio. E sobretudo quando vejo muita rocha, e essas rochas, se estão úmidas, ficam escorregadias. Se não há rochas, há uma terra, muitas vezes, que não é tão solidificada, que meus pés a qualquer instante podem escorregar também e desmoronar. E durante a minha escalada, os desafios são para mim um encorajamento. Ou seja, eu não desanimo porque as dificuldades estão pela frente. Pelo contrário, eu continuo a caminhar porque os desafios que estão pela frente criam uma adrenalina dentro de mim chamado desejo, vontade. E eu sei também que quanto mais eu os enfrento, não no sentido de enfrentar, de bater de frente, mas no sentido de se aproximar, de examiná-los, de ponderá-los, falando dos desafios. E faz com que eu gradativamente supero. A vida, como nós sabemos, é uma grande escola, com exames, com testes, com provas. E são desafios que eu me imponho se eu quero olhar lá adiante e eu vencer. Não há como. Se eu quero título universitário, devo passar anos e anos em bancos escolares. Não é verdade? Devo enfrentar. E mesmo que eu seja um superdotado, eu tenho que passar paulatinamente, degrau por degrau. A não ser que por notório saber eu prove que eu não tenho necessidade de acompanhar tantos anos e que eu posso pular já para um nível universitário. Mas isso são exceções. Quanto exceções também são, quanto mais eu cresço, mais eu me fortaleço, eu enfrento aqueles que eram aparentemente desafios e grandes problemas, eles são minimizados exatamente pela minha coragem, pelos meus enfrentamentos. Eu procurei em muitos livros esta palestra, mas 3 deles me chamaram a atenção. Um deles eu trouxe aqui, que é chamado Ser Consciente, de Joana d'Angelis. O outro, Atitudes Renovadas. E o terceiro, Florações Evangélicas. Nos 3 livros, Joana d'Angelis aborda em aspectos bem diferentes, mas sempre focados no mesmo problema, ou seja, na mesma dificuldade dos problemas humanos, e no decorrer das reflexões, ela fala sobre os desafios a enfrentar. E uma frase que me chamou muita atenção, quando ela diz: o homem é o que vitaliza pelo pensamento. Ou seja, eu penso, eu dou força, ou seja, dou vida, vitalizo, dou força, dou vigor pelo meu pensamento.
Então, se eu interpreto os problemas como uma dificuldade muito grande, eles vão continuar a ser grandes. Concordo? A partir do momento que não os vejo tão grandes, não vejo os problemas insolúveis, e talvez seja o maior problema, a frase não é minha também, é de muitos benfeitores espirituais citados, e que talvez o maior problema é o homem enfrentar o desafio de se enxergar. Então a criatura humana é também o seu maior desafio e é também o seu maior problema. Concorda? E nós somos incógnitas. Recordo-me com muito carinho de um professor do mestrado que sempre lhe repetia: o homem é a imprevisibilidade, é imprevisível. E o homem é a metáfora do homem, porque nós somos imprevisíveis. Haja vista que nem eu sei como me comportar se de repente ao sair desta casa de oração, em que eu saio bem, elevado por qualquer problema, eu posso me alterar, me desarmonizar, me equilibrar. Por isso que o enfrentamento, que é essa vitalização do pensamento, faz com que os meus pensamentos sejam bem direcionados e reflexivos. Numa reflexão segunda, ainda a título de exórdio, de introdução, não muito longa, mas para servir de base, os problemas são, vou utilizar duas palavras um tanto complicadas, mas fáceis de entender, exógenos e endógenos, de ex para fora, de endo para dentro, ou seja, os endógenos que temos em nós, estão dentro de nós, grandes problemas, e os exógenos que vêm de fora para dentro, que são do meu entorno, das pessoas com as pessoas com as quais eu convivo, com quem eu trabalho, com quem eu ando, onde eu estiver, a qualquer momento posso encontrar desafios e problemas. Então, estes desafios, os americanos usam uma palavra no mundo corporativo, mas eu vou traduzir, os stakeholders, ou seja, os meus problemas internos, pessoa, como os externos, daqueles que estão, ou os problemas internos de uma família, os problemas externos dentro do meu entorno, da família, no local de trabalho e etc. Que são as forças antagônicas, ou seja, contrárias a muitas vezes ao meu direcionamento, ao meu crescimento. Por isso também que a doutrina nos facilita, pelo conhecimento, pelo estudo, pela aprendizagem, a nossa ascensão, nossa evolução intelecto-moral. Pelo conhecimento vamos progredindo e pelo progresso vamos compreendendo. E nessa compreensão eu percebo a necessidade das minhas mudanças. E essas mudanças, que Joana d'Angelo chama um título do livro de Atitudes Renovadas, faz com que as minhas atitudes sejam melhores, porque são de pensamentos bem direcionados, e o meu comportamento também será diferente. Mas esse tema eu vou trabalhar sábado que vem, sobre atitudes e comportamentos. Então é uma necessidade que nós temos de encontrar. E o estado normal de toda criatura, ele visa, como diz Joana d'Angelo, neste livro, O Ser Consciente, há três aspectos, sempre. Toda criatura visa a saúde, visa o bem-estar e visa o equilíbrio. Gostei demais dessa tríade. Nós visamos primeiro a saúde. Não vamos entrar no mérito da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional e espiritual. É a saúde como um todo. Sabedor que corpo e mente estão sempre em alternância e em junção. Um trabalhando sincronicamente com o outro. E à medida que a minha mente, que é um laboratório, produz pensamentos bons, retos, bem direcionados, e Jesus chama o reto pensar, leva-nos ao reto agir, fantástico isso, né? Da maneira de pensar retamente, corretamente, faz com que eu também ajo
de uma maneira mais reta, mais correta. Ipso fato, ou seja, fato decorrente disso, os problemas que sobrevirão, eu os enfrento com mais coragem. Porque eu tenho consciência de que esses problemas me fortalecem. Quando trabalhamos com jovens, nós muitas vezes perguntamos a eles: como seria a nossa vida se não tivesse nenhum problema? Mas é rápida a resposta, é rapidinha. A vida seria, a vida seria monótona, sem graça. Esta é a resposta do jovem. Com certeza nós concordamos. Observe quando dentro do nosso lar tudo está calmo, mas não há problema nenhum, de nenhum aspecto. Os relacionamentos são harmônicos, não há problemas de ordem financeira, casa bem confortável, carro, possibilidades de viagem, de conforto, tudo anda em linha reta, é a porta larga, é na verdade, de que o Cristo falou. Mas qualquer problema que sobrevier, basta muitas vezes um simples telefonema, pronto, parece que o mundo naquele lar desmoronou. E isso é real. Por isso que eu me emociono ao estudar sobre esses temas bem psicológicos, à luz dessa psicologia profunda, da reflexão, do amadurecimento, para perceber que essa tríade que toda criatura humana almeja, da saúde, demanda que eu tenha essa saúde mental. Para viver larga, muitos dias pela frente, mas com equilíbrio e com saúde física, mental e emocional. Consequentemente, eu me posiciono de uma maneira melhor e espiritualmente me dá mais ânimo, começo a crescer. Quantas vezes, quando não há aparentes problemas, muitas criaturas buscam problema. Não é de parar e de pensar. Está tudo bem, saúde boa, saúde perfeita, equilíbrio, mas vamos beber, vamos comemorar. Pronto. Começa por ali. Ah, mas é só hoje porque tem jogo. E depois porque ganhou. Ou depois porque perdeu. Então, bebe-se porque perdeu para esquecer. Bebe-se pela vitória. Bebe-se em comemoração. E por aí afora vêm os desequilíbrios, os desmandos, as intrigas, as desavenças. E aí a pessoa de repente se pergunta: mas por que tantas doenças sobrevêm? Observe novamente, não há problemas, nós os criamos. Mas é hora também da percepção da criatura, que é um ser pensante. E nós nascemos como princípio inteligente, mônada divina, com todo esse potencial rico. Nem mais, nem menos, nem homem, nem mulher é mais ou menos inteligente. Todos têm o mesmo potencial. Todavia, cada um tem seus passos. Cada um tem a sua ligeireza, a sua largueza de compreensão, o seu andar mais rápido. E cada um anda conforme quer. Mas o princípio é sempre o mesmo. Ah, eu não consigo entender. Minha inteligência está embotada. Parece que nada entra no meu cérebro. Estudo e não consigo compreender. Não é bem assim. O problema está exatamente na criatura que os cria. Mas há dentro de cada um esse princípio de tanta inteligência, de tanta capacidade, que é capaz de os superar. Por isso que nós atravessamos a porta estreita dos trabalhos, das dificuldades, para enfrentarmos e chegarmos a esta autorrealização, mas superando dia a dia, observando como uma criança que começa a dar os primeiros passos, trôpegos, vacilantes,
indecisos e que tantas vezes nós adultos permitimos até que caia sob a nossa vigília, para que vá também gradativamente aprendendo, se levantando, um passo aqui, outro acolá, até o momento em que se liberta. Passada essa etapa, vem as outras, da compreensão do ouvir, do ver, do falar. Meu pai, quanto tempo! Algumas são tenras, 9, 10 meses já começam a soltar as palavras, outras vão mais adiante. Observem a diferença. Para chegar à quarta e difícil etapa do registrar e do escrever. E por que tudo isso, meus amados irmãos? Não seria muito mais fácil? Vamos comparar um animalzinho, um bezerrinho, um cavalinho, um potrinho. Quem já viu? Nossa, sai, de repente é sacudido, dá volta, está andando, logo em seguida amamenta e vai. E a vida parece que é muito rápida. Todavia nós passamos pelos estágios primeros, daquele reino mineral para o reino vegetal, da sensibilidade, para chegar no terceiro momento ao estágio animal. Então já passamos por tudo isso. Regredimos? Claro que não. Evoluímos muito, muito. Crescemos em conhecimento, em inteligência, em compreensão. E por crescermos, buscamos e fizemos crescer também os problemas e os desafios. E é preciso sempre um retomar, um recomeço, um novo avançar, para que esta autorrealização e esta autoplenificação de Jonathan, de se plenificar, de se completar, de ser íntegro, consciente, integral, quanto tempo? Mas nós não reclamamos, pelo contrário, gostamos disso, porque essa é a nossa caminhada. E sabemos que os nossos irmãos que ainda andam dormindo nos becos escuros, debaixo das marquises, se abrigando, compete-nos a miserabilidade? Não. Compete-nos a comiseração, a piedade, uma oração, um elevar, direcionar um pensamento para que aquele espírito comece a despertar diante desses problemas que talvez pela conduta dele os faz crescer e avolumar. Nós passamos de largo, não os vemos. Volta novamente Jesus a trazer o exemplo do samaritano. Não tinha a mesma crença, a mesma religião, era odiado, era etc. Mas um sacerdote, um doutor da lei, passou, viu o homem ferido, estava passando por dificuldades, por grandes problemas, mas a pressa, as preocupações fizeram com que eles também fossem adiante. Quantas vezes já vimos os problemas dos nossos irmãos e não lhes damos atenção? E Jesus nos diz, perguntando aos que o ouviam, qual deles deu o melhor exemplo de amor, de caridade? Ah, foi aquele que desceu do cavalo, cuidou do pobre homem caído, ferido, tratou deles momentaneamente, o colocou no cavalo, levou a uma estalagem, conversou para que fosse bem tratado e disse ao dono da hospedaria: cuide dele, quando eu retornar pagarei a dívida. Observe, não era a dívida dele, mas era a compaixão diante dos problemas e das dificuldades. Quantas vezes nós gostamos de falar, e falamos bem, bonito, dos nossos problemas, das nossas dificuldades? Concorda? Ah, mas você vai ter que me ouvir.
porque o meu problema é maior. E as minhas dificuldades também são maiores. Quando na realidade a gente deve fazer exatamente, mas exatamente o contrário. Falar menos de nós. Ouvir e perceber as dificuldades e os problemas do outro faz com que a gente perceba que os nossos problemas ainda e serão sempre menores que as dificuldades pelas quais passam os nossos irmãos. Concordam? Basta que uma doença nos atinja e estivermos num hospital e tivermos a percepção de observar ao nosso derredor, a gente vai notar nitidamente, nossa, eu estou bem. O que eu vou enfrentar é pequeno, o do outro é maior. Exatamente, porque esses problemas, vistos sob esse ângulo, da comiseração, da compaixão, da piedade, da elevação espiritual, faz com que saiamos dessa infantilidade ainda moral. Infantilidade, somos eternos bebês moralmente, quando ainda não despertamos e não crescemos, para crescermos e olharmos para frente, porque nós olhamos para a luz, porque é nosso objetivo, é nosso fanal, olharmos para cima, para o alto. Esse, eu vou utilizar uma palavra bonita, o nosso heliotropismo, ou seja, hélio, sol. Esse direcionamento para o sol, para a luz, para o Criador, para o bem, para a elevação, para o progresso. Isso é de todos nós. Todavia, nós ainda colocamos óculos escuros, vedamos a claridade, com os blackouts durante o dia para não enxergar a luz, e por andarmos nessa escuridão moral é que nossos olhos olham ainda muito para a terra, bem ao contrário, né, do heliotropismo, de olharmos para a luz, para o sol, para Deus. Quantos exemplos a natureza nos mostra. Mas antes de adentrarmos a esses exemplos de enfrentamento, vamos considerar, como diz Joana d'Ângeles, que o homem atravessa caminhos difíceis dos distúrbios e das doenças perturbadoras. Caminhos difíceis dos distúrbios, e já tratamos palestras sobre esses distúrbios emocionais, psíquicos, quanto das doenças perturbadoras, que já falamos dos nossos problemas internos. E por isso mesmo, esquecemos que dentro de nós, como diz Joana d'Ângeles, jazem recursos preciosos. Ou seja, há dentro de nós recursos preciosíssimos para enfrentarmos tudo isso. E por não percebermos dessa impermanência de tudo, ou seja, de que tudo isso que está ao nosso derredor é imaterial, perdão, é material, é impermanente, desaparece, é fugaz, é transitório. E ela continua dizendo, por essa fugacidade do tempo, o homem desgasta-se, sofre as injunções diárias, ou seja, os problemas diários. Por enfrentar essa impermanência de tudo, fugacidade do tempo, o tempo que passa rápido, o homem desgasta-se. O homem envelhece. O homem adoece. O homem morre no corpo físico. Esta é a nossa caminhada. É nascer, é viver, é enfrentar as injunções, os problemas, os desafios, mas é não se permitir, amados irmãos, ficarmos doentes. Ouviram o que eu disse? Por favor, é não nos permitirmos ficarmos doentes. Podemos ter doenças no nosso corpo físico
que é bem diferente da doença que se instala no corpo físico, que é um outro problema, porque assim os permitimos também. Toda doença que se instalou, a permitimos. Mas nós não devemos permitir ficarmos doentes da mente, nos desarmonizarmos, nos desequilibrarmos. E por quê? Porque a caminhada é exatamente assim, de nascer, de viver, de enfrentar todos esses desafios, todos os problemas, um dia envelhecer no corpo. Mas o ânimo, a coragem, os enfrentamentos devem ser joviais, como o Cristo, que enfrentava todo tipo de problema, que não eram problemas dele. Fica bem claro. Nenhum problema. Por quê? Porque não havia dentro dele mácula, mancha, nódoa, pecado, como se diz. Não havia mal. E por isso mesmo ele os enfrentava. Com a serenidade, com a calma, com o equilíbrio. Buscando essa tríade mesmo de toda criatura. Exemplificando. Que é o da saúde, que é do bem-estar e que é do equilíbrio. Por isso ele atendeu os desequilibrados, curou os obsidiados, os psiquicamente desequilibrados, os curou para restituir-lhes o equilíbrio. Restituiu a eles o bem-estar. Quando curou dessas lepras, dessas chagas do corpo, ulcerações que nos criam vergonha, medo de enfrentar a sociedade, leprosos que somos muitas vezes, ulcerados no corpo porque já estamos enfermos da alma. E quando chegamos a ficarmos enfermos da alma, meus amados, é que estamos realmente doentes. E precisa a intervenção amorosa do Cristo. Para que o bem-estar, curando-nos, assim como os 10 leprosos foram lhe pedir, cure-nos dessas chagas, sentiram-se limpos e deu a eles o bem-estar. Concordam? O bem-estar da convivência. Um a um voltou para o seu mundo, gozando a saúde física, o conforto, a beleza de um corpo sadio. Mas também um a um recalcitrou e voltou no mesmo erro. Um deles, por um pouco de lucidez, voltou para dizer: mestre, muito obrigado, gratidão. Quantas vezes somos curados mesmo, e esquecemos-nos, já que vivemos de pedir, implorar ao Deus tudo, a começar pelas coisas materiais. Quando na realidade deveríamos começar pela gratidão, pelo louvor. Quando o Pai Nosso nos concita a dizer: Pai Nosso que estais no céu, a dizermos a Deus: seja feita a vossa vontade, assim como aqui, como em todos os mundos habitados, seja por caridade, por amor, feita a vossa vontade, aquilo que me concede, Senhor. Eu tenho certeza que nenhuma folha da árvore cai sem a vossa quiescência, sem a vossa permissão. Foi o que Jesus nos asseverou. Então eu suplico no Pai Nosso essa vontade do Pai. E quando lhe digo ao Pai: faça-se a vossa vontade, implicitamente estou dizendo: eu não quero que se faça a minha. Porque meus desejos são ainda, de que forma? Materializados, apegados. São incorretos, cheios de defeitos. Exato, incorretos, cheios de defeitos, mas enfim, graças a Deus, né? Por estarmos incorretos, cheios de defeitos, com muitos problemas, com muitas dificuldades, é que novamente repetimos, estamos aqui. Antes a sala estava praticamente vazia, agora ela já está quase praticamente cheia. Observe? É a necessidade de buscarmos, de aprendermos. Por isso que o imprevisível, já falei da imprevisibilidade, surpreende e surge-lhe a saturação e surge-lhe o desinteresse.
quando diz, meus problemas não tem mais solução. E aí a saturação, é a entrega, permite-se a depressão. Não é do Criador a depressão. É do Criador dar-nos a luz. É o heliotropismo de nos elevarmos, de abrirmos as cortinas e não as fecharmos. Estas estão momentaneamente fechadas porque o sol nos cega momentaneamente, porque é muita luz ainda. O dia que tivermos tamanha luz pela nossa perfeição, pela nossa ascensão, o sol não nos ofuscará mais. E cresceremos de tanta forma em luz, em graça, em beleza, que um dia, e é de cada um, veremos o Criador. Até lá, somos sombras, somos trevas, somos problemas, somos desafios. Mas, cada dia é um degrau a mais desse encorajamento e dessa força. Eu gostaria de ler um pensamento que me marcou muito, que diz assim: a mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Lucidez vem de luz, lucidez, compreensão, clareza. Mas Joana coloca assim, a mente viciada, corpo acomodado. Daria uma palestra, né? Um belo tema. Mente viciada e corpo acomodado. Preguiçoso. Sofá, cama é o melhor território para muitas pessoas. Dia e noite. Só levantam em raros momentos para a alimentação, quando não ainda os roga. Ou roga aos que com ele convivem. Não vai me trazer? Quantas vezes só falta suplicar, carregue-me para o banheiro, não aguento mais. Quantas vezes a pessoa diz, quer um copo d'água? E a pessoa, com toda a gentileza, traz o copo d'água, oferta-o, e a pessoa toma, e de repente, assim, devolve o copo vazio. Na língua portuguesa não existe esse tó. Mas na convivência se criou. Vocês riram. E certamente riram porque já presenciaram cenas assim. Quantas vezes nós somos capazes? Nós vimos. Francis e eu já vimos em consultório, já vimos em várias ocasiões. Aquilo não sai da minha mente, porque a minha mente não está viciada para essas coisas. Mas pedir um copo d'água, recebe-o, toma-o e diz, e só fica no ou seja, vai, depois eu te chamo de novo. Demanda o quê? Mente que não seja viciada a essas coisas. Mas não importa se você... nós vamos chegar tarde ainda na vida. Tarde, vamos viver muito, podem ter certeza. Cada dia melhora o nosso modo de vida, não se apavore. Quem tem 15, não se cuide tanto assim e querer partir logo, porque há muita coisa pela frente. Quem já tem quase 80, também se cuide, porque há muita coisa pela frente ainda. Porque a mente não está viciada. E o corpo não acomodado, então as nossas dificuldades, os nossos problemas serão bem menores. E a lucidez, a clareza, faz com que compreendamos mais. Nossa, muita coisa. Mas Jesus, como eu disse anteriormente, foi exemplo porque era modelo e porque era guia. E enfrentou problemas sobre problemas. Até um dia que ele nos disse, aquela frase lapidar, deveria estar escrita na porta da geladeira. Mas nós não gostamos dela, porque ela é chicote. No mundo tereis tribulações. No mundo tereis problemas. Tribulação. Sabe o que é tribulação? Dificuldade. No mundo tereis problemas.
No mundo tereis dificuldade. Aí você para. Mas é exatamente isso que você me pede para ler no Evangelho? Uma frase tão negativa do Cristo. Mas ele não parou por aí. É que nós lemos um pedacinho só. Não lemos até o final. Lemos: no mundo tereis muito problema. Pronto, fecha o Evangelho, não tem mais salvação. No mundo tereis problema. Mas a partir do momento que despertarmos e tirarmos esse Evangelho do livro, para trazê-lo à luz do coração, que está no coração, vamos compreender que ele nos diz: mas tem de bom ânimo. Vou pedir a Suzy para o segundo semestre, que eu quero falar quero fazer uma palestra sobre os mas do Evangelho. Assim como o Zay. Já leu, né, Suzy? Mas, depois do mundo, tereis tribulações. Ele nos diz: mas tende bom ânimo, tende coragem, tende luz. Aí ele se exemplifica, não de uma maneira orgulhosa: eu venci o mundo. Para culminar e dizer: observe a vida do Cristo, o caminhar do Cristo. Se não quer estudar os 30 primeiros anos, estude os 3 últimos. E encontrarás em Cristo, diante das maiores dificuldades, diante dos maiores problemas. E os sacerdotes e os doutores da lei, constantemente na provocação, para colocar o Cristo diante de uma dificuldade. Mas, como ele via a alma deles, bem sabia o que eles já antecipadamente queriam lhe perguntar, exatamente para colocar diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma dificuldade. Eu não vou citar, porque todos nós já conhecemos. E ele os enfrentou e nos disse: eu venci. Como não é Deus homem, é Jesus homem, Filho de Deus. Não é Deus homem, é Jesus homem, Filho de Deus, como todos nós. Que belo exemplo. É bem diferente, na verdade, bem diferente. A nossa concepção da clareza leva-nos exatamente isso. E Joana d'Anjos coloca alguns exemplos de enfrentamento. A própria natureza assim nos diz. O primeiro exemplo, ela coloca a semente. Quem de nós ainda não fez, chega em casa e fala: pegue uma semente, enterre-a. Aí você vai observar que belíssimo exemplo. Aquela semente tão bela e ao mesmo tempo tão frágil. E você a enterra. E você se esquece que você vai colocá-la na solidão, no abandono, na pressão, porque a gente até pisa por cima da terra, e ela aceita. Não aquela aceitação tola. Os problemas são muito grandes, não dá solução. Deus quer assim, em mim tudo é dor, em mim tudo é dificuldade, não ama. Não! Os problemas do enfrentamento da semente é um exemplo vigoroso de passarmos por esse isolamento, por esse recolhimento. É a hora que você se recolhe, que você pensa, que você amadurece, você se fortalece. Mas o Criador prodigaliza a semente, sol, para aquecer a terra. Mas não basta só o sol, porque queima, cresta. Não basta também só chuva, porque ela apodrece. Mescla sol, calor, com a chuva que irriga. E ela vai se amoldando, se ajustando, abrindo-se, rompendo seu invólucro, para de repente soltar-se. E vai gradativamente romper aquela terra que a encobriu. Algumas sementes bem mais rápidas, outras bem mais demoradas. Mas há um momento que ela se rompe
e rompe a terra, que rompem os desafios, que rompem os problemas. Não precisa dizer mais nada, né? Que belíssimo exemplo. Mas que belíssimo exemplo. E nós desperdiçamos tudo isso. E não bastasse um dia olhamos aquele brotinho tenro sair pela terra, até admiramos. Mas descuidadamente passamos depois e a pisamos, quebramos. E ela vai ter que enfrentar pisadas, vai ter que enfrentar os ventos, as chuvas, os sóis inclementes, mas ela tem em si a seiva vigorosa do crescimento. Há dentro de nós tal e qual essa seiva vigorosa que nos levanta, que nos impele a rompermos os nossos invólucros, que nos retém a materialidade, para rompermos esse deltropismo para Deus, ao heliotropismo para a luz, e não vivermos perene e constantemente no antropocentrismo, ou seja, mergulhado no antropos, homem, mergulhado em mim. Eu sou o centro de tudo. Não. É o para Deus a nossa caminhada. É para essa luz que nos impele ao crescimento. Então a semente é o primeiro exemplo a nos dar. A segunda é o rio, que nasce de uma linfa pura, de uma nascente. E que à medida que cresce, ela vai... essa água, essa linfa, vai ter que traçar o seu leito, o seu caminho. Que dificuldade! Que dificuldade! Mas ela contorna os obstáculos. A água vai contornando. Não sobe os morros, mas também não fica nos charcos. Ela vai contornando pedras, dificuldades, criando o seu leito, a sua fortaleza, a sua vida. Segundo exemplo maravilhoso. Terceiro, a ave chilreia, canta, alviçareira, feliz, desperta as criaturas e as criaturas, e não aguenta mais esses passarinhos 4 e 5 horas da manhã cantando. Eu já ouvi, nós já ouvimos isso, reclamamos do canto dos pássaros a nos despertar na aurora, quando na realidade seria a hora de começar a despertar para a vida. Mas quiçá muitas pessoas foram dormir bem próximas desse momento. Não pelo trabalho, mas pela preguiça, pela acomodação, pela TV, pela internet, pelos programas, e vão dormir tardiamente. E quando os pássaros prenunciam o alvorecer de um novo dia, reclamamos. Todavia o pássaro canta e continua a sua vida. Mas ele também tem os seus problemas da subsistência, do seu agasalho. E o Cristo nos disse: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não semeiam, nem plantam, mas o Criador lhes prodigaliza. E finalmente, duas últimas. A flor. Ai, meu Pai. Ela nos traz o perfume, aromatiza o ambiente, mas ao mesmo tempo sofre o problema das ingerências dos insetos. Sugam-lhe o néctar, polinizam talvez com coisas ruins, de que não era típico dela, mas ela os aceita. E a flor viceja, embeleza, e nós ainda as cortamos e colocamos nos vasos. Quando na realidade deveríamos mantê-las na natureza viva, para que a própria natureza as deixe murchar, porque já passaram o seu ciclo. Interrompemos tolamente, como o último exemplo, que é a vida, que é a sucessão de problemas, sucessão de conflitos, sucessão de dificuldades. Mas nós a interrompemos.
interrompemos como quando ceifamos a vida da flor para engalanar nossas salas. Não erramos, simplesmente deixamos de ser mais solidários, mais amigos, mais fraternos, sim, com a natureza. Deixa que a natureza seja a natureza. E que o homem seja o homem, a mulher seja a mulher. Se a doutrina nos diz que a natureza não dá saltos, quem já estudou a doutrina, foi uma das primeiras coisas que ouviu, se a natureza não dá saltos, é equilibrada, é harmônica, sejamos também dessa forma, harmônicos, equilibrados, sadios, para que levemos a essa beleza da vida, do enfrentamento dos problemas e das dificuldades. Gostaria de deixar como conclusão algumas reflexões no livro Atitudes Renovadas. É muito belo. Diz Joana d'Angeli como primeira citação: nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez por outra, a noite escura da alma. Nenhuma criatura humana se encontra sobre a terra de que vez por outra vai enfrentar a escuridão da alma. Queridos, vocês certamente não refletiram muito sobre a escuridão da alma, quando a alma deve ser luz. E Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão o reino de Deus no coração, porque o reino de Deus está no vosso coração, disse o Cristo. Mas quando a noite da alma se faz escura, tenebrosa, nós não enxergamos mais o reino. E os problemas se avolumam e crescem. E ela continua dizendo, ela se constitui, a vida, né, de aflições inesperadas. E é verdade, já falamos praticamente a palestra inteira da imprevisibilidade, dessas coisas imprevisíveis que sucedem-nos a qualquer hora, a qualquer instante, que defluem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o périplo carnal, durante a nossa caminhada física, corpórea. Vivências emocionais frustrantes. Vivências emocionais frustrantes. Nós nos frustramos com as nossas vivências. Até nos frustramos conosco mesmo. Sem contarmos, tantas vezes, com nossas escolhas e nossas vivências tão frustrantes que nos desarmonizam emocionalmente. Sem contar com o desencanto e sem contar com a amargura. Linda a palavra desencanto. É encanto sem, ou seja, sem encanto, sem graça, sem bênção, sem luz. E ela continua. Jesus afirmou com sabedoria que no mundo somente se experimenta aflição. Concorda? No mundo tereis aflição. Mas chama-nos a atenção do Cristo falando de problemas e de aflições. Quando ele nos diz, ouçam bem, já leram tantas e tantas vezes em Mateus, a cada dia bastam as suas dores, a cada dia bastam os seus males, a cada dia bastam os seus problemas. Mas é o Cristo, amados irmãos, que nos diz, a cada dia bastam as suas dores, a cada dia bastam os seus males, a cada dia bastam os seus problemas. Eu pergunto, vocês conseguem entender essa frase do Cristo? Esse chamamento do Cristo? Precisamos elucidar, mas uma palavra talvez seja necessária dizer. Já não bastasse aquilo que temos, sobrecarregamos com o outro. Preocupados sempre com os outros. Não estou falando da caridade. Estou falando da caridade. Por caridade, compreendo.
Estou falando das preocupações. Olha o que o outro fez. Está vendo aquilo lá? Notamos tudo no outro. Mas não enxergamos que Jesus nos disse a cada dia: bastam os seus males, seus problemas, suas dificuldades. E volto a repetir. Jesus, portanto, atravessou a noite escura da alma em perfeita identificação com Deus. Você também já leu. O Pai e eu somos um. É a identificação de Jesus com Deus. O Pai e eu somos um. O que o Pai pensa, Cristo pensa. O que o Cristo pensa, o Pai pensa. Ambos estão em identificação. Perguntemos-nos: estou em identificação com Deus? Ou coloco ainda problemas, dificuldades, nesse caminho entre mim e Deus? Percebe bem? Este problema entre mim e Deus. Não. Eu alargo a compreensão e percebo que a minha luz da alma faz com que eu atravesse a noite escura, que não está na minha alma, pode estar na minha vida, na minha vivência, na minha convivência, nos meus relacionamentos. Todavia, se neste momento você atravessa a noite escura da alma, lute, trabalhe, persevere, vença-se, saia de você mesmo, volte-se para a luz, brilhe, faça esse sol esplendente do amor que está no seu coração brilhar e voltar-se para Deus. Então não veremos mais a noite escura da alma, veremos o sol do amor de Deus aquecendo-nos, brilhando, impulsionando-nos para o alto, para o bem e para a luz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.